Bem-vindos a essa aula que é muito importante. Vai ser uma aula objetiva, mas é um tema, como é um tema recente, acredito que isso possa ser cobrado aí nas próximas provas, especialmente no Enem 2025.2, tem grandes chances de cair, tá? Então, vamos lá, o que aconteceu? A gente teve um julgado do STF, um julgado do STJ em tema repetitivo, o tema 1306. Antes de a gente falar especificamente da tese, a gente tem que falar alguns pontos bem específicos, tá? Que é o seguinte, a gente tem na Constituição Federal a regra de que é necessária a fundamentação das decisões. É uma regra constitucional, está no artigo 93, inciso 9 da Constituição, princípio da motivação das decisões judiciais, então uma garantia constitucional. Isso vem do devido processo legal, né? O devido processo legal é uma série, tem várias visões, vários aspectos sobre o devido processo legal. Uma boa parte desse aspecto é a previsão de normas, então eu tenho normas pré-determinadas sobre como desenrola um processo, e isso define, para mim, se eu sou jurisdicionado, eu sei o que vai acontecer. Porque se o juiz ou alguma das partes praticar algum arbítrio, eu vou falar, ó, a regra não é essa, né? Então imagine que o juiz queira praticar um arbítrio e ele ignora uma regra de processo positivada. Quando ele ignora essa regra de processo positivada, esse aspecto do devido processo legal, que é a antevisão, a previsão de normas, ele vai nos ajudar, né, a proteger esse jurisdicionado. Então, o devido processo legal e o dever de motivação, eles atuam em conjunto, porque o que acontece? Como o devido processo legal ele veio com um primeiro aspecto que é de previsão de normas, então é o que eu falei, se o juiz quiser atropelar o processo para te prejudicar, você com o devido processo legal e com as normas já positivadas, pode falar, ó, o juiz recorre ou faz um controle correicional, se for o caso, fala, ó, o juiz ele está atropelando o processo para prejudicar de forma dolosa a parte, ou de alguma coisa nesse sentido, você tenha essa proteção. Só que o que acontece? O dever de motivação, ele é uma outra face, uma outra ferramenta, um outro elemento do devido processo legal, que é, tudo bem, então se o juiz, no meu caso, ele quer me prejudicar, ele segue as regras do processo, mas ele dá decisões do jeito que ele quer. Com o dever de motivação, isso não é possível. Ou pelo menos reduz muito a chance disso acontecer. Por quê? Porque o dever de motivação ele tem um controle interno, que é eu sou a parte, então o aspecto interno do dever de motivação é eu que sou a parte, eu vejo a decisão e eu posso tomar uma medida, recorrer, ou até mesmo falar, não, ela está bem fundamentada, é isso mesmo, pacificou a relação social aqui, é raro disso acontecer, não vou recorrer. É raro de acontecer, mas pode acontecer. E esse é um dos intuitos do devido processo legal e do dever de motivação. E o aspecto externo, né, do dever de motivação, o ponto de vista externo do dever de motivação, é o controle pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela sociedade, né? Então, CNJ, corregedorias e o próprio duplo grau de jurisdição. Esses dois deveres, o dever de motivação e o devido processo legal, esses dois princípios, melhor dizendo, eles são direitos subjetivos da parte. Eu tenho direito à decisão fundamentada, eu tenho direito ao devido processo legal. E eles são garantias fundamentais, ou seja, eu tenho, por exemplo, o direito de propriedade, o que me garante o que me garante o direito de propriedade é a garantia fundamental de que, quando eu acionar o Poder Judiciário,
eu vou ter um devido processo legal e, ao final, uma decisão fundamentada. Acontece que o CPC de 2015, ele inaugurou o sistema de precedentes. E o sistema de precedentes, ele, como a gente tem a gente é do sistema civil law, né? Que é o sistema romano-germânico, que é baseado em lei. Então, a gente teve uma era muito positivista, né? Positivista ao extremo. Veio a Constituição de 88 e tal, e a nova teoria constitucional, a gente tem um neopositivismo e tal, que é essa força normativa dos princípios e tal. Quando a gente inaugura um sistema de precedentes, a gente poderia passar uma ideia de que, bom, se tiver, por exemplo, tema... por exemplo, pessoa escorregou no supermercado. O supermercado tem responsabilidade? Tem o tema número 10.000 do STJ que fala que sim, que tem responsabilidade. Então, neste caso, quando a gente inaugura o sistema de precedentes, a gente poderia passar a impressão de que fulano escorregou, tema 10.000, condena o supermercado, certo? Ou seja, uma fundamentação simplista, principalmente em casos em que a gente segue o julgado vinculante dos tribunais superiores. Mas não é o caso. E para evitar isso, o artigo 489 do CPC, ele inaugurou, vou até abrir aqui, porque tem uma expressão muito importante no 489, mas ele inaugurou o sistema ou o princípio de motivação exauriente. Então ele deu uma qualidade ao princípio de motivação. Ou seja, a doutrina fala princípio da fundamentação exauriente é o princípio da fundamentação suficiente, né? O Daniel Assunção, salvo engano, fala não é fundamentação exauriente, é fundamentação suficiente. Porque você vai ver que você não precisa falar sobre tudo, mas você precisa fazer uma fundamentação mais do que suficiente. Então não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, empregar conceitos jurídicos indeterminados, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Neste caso do inciso 3, do parágrafo 1º, que é invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tem aquele caso do indefiro a tutela provisória porque não comprovados os requisitos do artigo 294 CPC. Uma decisão muito simplista e que não realmente analisa, o pedido é tal, a prova deveria ser essa prova tem ou essa prova não tem. Então não tem essa análise pormenorizada do caso concreto, apenas colocam lá um artigo de lei ou faz uma fundamentação genérica, acaba não sendo considerada como uma fundamentação suficiente. Vou pular o inciso 4, o inciso 5 fala se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus elementos para demonstrar como que ele se aplica àquele caso concreto, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. Então, quando você apenas cita ou quando você deixa de seguir, você não está fundamentando. Para você aplicar o precedente ou deixar de aplicar o precedente, você precisa demonstrar a sua identificação no caso concreto. Tá? E isso tem a ver com o sistema de precedentes. Mas tem um inciso que é importante, que acho que é o mais importante, que é não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então você, em qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença ou acórdão, precisa enfrentar todos os argumentos determinados ali para aquela decisão. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a questão é possível a fundamentação per relationem no processo civil? De acordo com o artigo 489
Se a gente for ler o 489 de forma fria, fundamentação per relationem não é possível. E o que é fundamentação per relationem? Então, imagina que eu tenho um parecer do Ministério Público e eu vou falar assim, eu vou julgar procedente porque o que o Ministério Público falou é o que resume o processo, é o que resume a minha ideia como juiz e é isso. Fundamentação per relationem eu faço uma remissão ou referência à alegação de parte, de precedente, de outra decisão ou de algum elemento do processo e não transcrevo ele para minha peça a sentença é uma peça, para minha peça de decisão, certo? Então, eu simplesmente falo assim, nesse exemplo, o Ministério Público acolhe as razões de decidir, como razões de decidir, o que o Ministério Público falou no ID tal, né? Que a gente não fala mais folhas, no ID tal do PJI, tá? E aí a gente tem duas modalidades de fundamentação per relationem. Primeiro é a fundamentação per relationem exclusiva ou pura. É esse exemplo que eu dei, em que eu simplesmente faço referência ou remissão a um elemento anterior, tá? Então, conforme parecer do Ministério Público de tal, adoto como razões de decidir e, pelos fundamentos, julgo o procedente pedido, tá? O problema é que isso não tem diálogo com as razões, com a concessão, razão de recurso, etc. E a gente tem outra modalidade, que é a fundamentação per relationem integrativa ou moderada. Então, de um lado, exclusiva ou pura, de outro lado, integrativa ou moderada. Neste caso, a gente reproduz totalmente ou parcialmente a decisão anterior, mas a gente faz uma efetiva análise. Então, a gente integra. Por isso que ela é integrativa. O Ministério Público falou isso aqui. Adoto como razão de decidir. Mas, além disso, a gente pode ver que no vídeo tal, juntado pelo autor, tem a demonstração de que a autora caiu no supermercado. Além disso, tem provas de ida ao hospital no mesmo dia e as lesões foram tais, e por isso procedente pedido. Então, eu não simplesmente fiz a remissão ao que o Ministério Público disse no meu exemplo. Eu fiz uma integração com a decisão, com elementos próprios da minha decisão, das minhas razões de decidir. Tá? A fundamentação per relationem ela é admitida pelo STJ desde que nas razões de decidir se enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes. O STF falou no tema 339 que o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Então, esse é o tema 339 do STF, tema 339 do STF. Bom, outro ponto extremamente relevante é que a gente tem o artigo 1021, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E ele fala assim, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Então aqui a gente tem uma regra específica falando que não é possível a fundamentação per relationem. E a gente teve agora a adoção da tese vinculante aí no tema 1306 do STJ. Esse tema 1306 ele é decorrente de julgado de recursos especiais no dia 20 de 8 de 2025, então essa aula aqui é de setembro, então é relativamente recente, e a tese fala que a técnica da fundamentação por referência, per relationem, deixa eu colocar na tela aqui. Então tá aí na tela de vocês. Vou tirar esse. Então a técnica da fundamentação por referência é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento ou parecer, como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta,
as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações. Então, ele complementa o tema 339. Então, veja, o tema 339, ele falava, o artigo 93, inciso 9, exige que o acórdão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. Aqui a gente tem uma redação mais rebuscada no tema 1306. Então, a gente vê que que é possível reproduzir trecho de decisão anterior, documento ou parecer, mas eu preciso enfrentar de forma sucinta. Até aqui, até essa primeira parte, a gente tem exatamente o que o STF dizia, certo? O que o STF diz, né? No tema 339. Mas aqui ele fala de novas questões relevantes, tá? Ou seja, a gente está falando de coisas que aconteceram após o julgado. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei, teve a sentença de procedência do pedido. E aí, teve razões recursais, contrarrazões, e aí eu vou julgar, o tribunal vai julgar, então, esse recurso. Ele pode fazer a técnica da fundamentação per relacionem, mas se tiver alguma coisa nova alegada nas apelações, nas razões de apelação, o tribunal tem que enfrentar, sob pena de não ser considerada fundamentada a decisão. Agora, a tese 2 vai falar do agravo interno. Lembra que no agravo interno é vedada a reprodução. Então, o que o artigo 1021 fala? Só para relembrar. 1021 fala, é vedado, 1021, parágrafo 3º, fala que é vedado ao relator no agravo interno limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. E a tese 2 vai falar, então, sobre essa questão. O parágrafo 3º do artigo 1021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razão de decidir pela negativa de provimento do agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. Ou seja, a gente evita uma espécie de processo de gente maluca, né? Que é assim, se você já negou por uma decisão anterior, fez uma decisão monocrática, e aí tem o agravo interno não vai ter que refazer a decisão. Ele já deu a decisão anterior falando por qual motivo ele acolhia ou não acolhia os motivos da decisão da parte. Ou seja, se no agravo interno não existe nenhuma alegação nova, não é necessário fazer uma nova decisão ou um copia e cola da decisão anterior. O tribunal, nesse caso, o relator, né, só vai precisar apreciar os argumentos novos, se existirem. Se não existir, a interpretação que o tema 1306 do STJ dá para o artigo 1021, parágrafo 3º, é no sentido de que, se não tem argumento novo, eu posso limitar a reprodução dos fundamentos da decisão agravada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso meio que está contra o que a lei fala, né? A gente está vendo aqui na aula, com uma exposição mais alongada, né? Mais longa, que não é isso, né? Na verdade, é uma interpretação por economia processual, para evitar repetição de atos desnecessários. Então, essa é a ideia que a gente tem. Contudo, se a gente for pelo que a lei diz, a letra fria da lei diz o contrário, que o relator é vedado. É vedado ao relator reproduzir os fundamentos da decisão anterior. Então, vê que tem uma diferença substancial entre o tema 1306, na verdade, uma inteligência muito mais apurada no tema 1306 em relação à letra fria da lei. Então, para pegadinha de prova, isso é muito, muito fácil para se usar, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.